E aí pessoal, tudo bem? Aí mais um vídeo legal, sensacional para quem vai prestar vestibular, para quem está aí na luta e quer uma vaga numa universidade daquelas, sabe aquelas? USP, Unicamp, Unesp, Universidade Federal de Uberlândia, Federal do Paraná, Estadual de Londrina, as grandes universidades do Brasil. E aí ó, conte conosco, né? Vamos aí. Antes de começar, rapidinho, ó, você vai prestar vestibular, segue a gente, segue o vídeo, segue o canal, curte o vídeo e quer um auxílio muito legal? Aqui na descrição tá lá, ó, literaturaconvade.com.br. Ali você vai encontrar um curso completo de literatura, mais de 60 aulas da literatura medieval, da introdução à literatura até a literatura contemporânea. E ali, ó, tudo de bom, né, para você realmente estudar literatura e ainda vai levar, junto com isso, um conteúdo gigante. Várias listas de livros analisadas para você ali, ó, com aquela qualidade excepcional. Então, literaturaconvade.com.br. Vamos falar um pouco de mapas mentais? A gente sabe que no cursinho você lida com uma quantidade absurda de conteúdo, uma quantidade absurda de materiais com os quais você precisa lidar. Você tem que lidar com várias áreas, tem que saber matemática, tem que saber física, tem que saber química, biologia, um monte de nome. E a gente sabe que vocês adoram criar subterfúgios, criar esquemas para poder se lembrar dessa quantidade, né? Essa quantidade de conteúdo, lidar com essa quantidade de conteúdo. E em relação aos livros, será que dá para fazer algum esquema? Gente, é assim. Antes de mais nada, eu vou ser sincero como eu sempre sou. A primeira coisa que você precisa fazer é ler os livros. Não tem outra coisa. Eu falei num vídeo aí para trás que é importante você fazer resumos. Importante você lidar com resumos, porque nesses resumos você vai enxugar aquilo que é essencial do livro. Para que você, lá no final, quando estiver fazendo revisão, tenha anotações. Lembre-se, cara, tem gente que presta 3, 4 vestibulares. 3, 4 vestibulares, dos quais 2, 3 têm listas. São 20, 30 livros. Você não é habituado a ler, de repente você vai ter que ler 30 livros. O que vai acontecer? Então, você precisa ter organização, você precisa ter método. Você não está lendo para se divertir, você até pode se divertir. Você vai ler uns livros muito legais, as listas trazem livros muito bons. E você pode se divertir. Ler é divertido, é agradável. E ó, se você não ler com má vontade, vai ser mais legal, vai ser mais gostoso. Se você for entrar no livro já pensando que não vai gostar, ai que chato, ai meu Deus, eu vou morrer, ó, não dá, hein? E ó, não morre, viu? Não morre, eu te garanto. Pelo contrário, literatura é vida. Então, vai por mim. Mas como construir mapas mentais que podem auxiliar você nas leituras? Vamos, como disse o esquartejador, vamos por partes. Essa piadinha é boa, né? Ainda bem que essa não é minha, essa é de Queiroz. Essa é pior ainda agora, mas tudo bem. Ó, olha só uma coisa. Narrativa. Ó, o próprio nome já diz, narrativa. Quem que é o cara na narrativa? O cara que te conta a história, o narrador. Então, primeira coisa que você precisa ter ali na construção desse mapinha que você vai ter. Narrador, primeira ou terceira pessoa. Se é em primeira pessoa, esse narrador é personagem. E é um personagem protagonista, em geral. Né? Às vezes tem casos em que o narrador é um personagem secundário, mas nessas listas atuais não me lembro, talvez o Dois Irmãos tem isso, quando a gente descobre que quem está contando a história é o filho da Domingas lá, né? o Nael. Mas os protagonistas são o Jacob e o Omar. Mas, em geral, nós temos aqui, quando temos narrativas em primeira pessoa, a gente tem esse protagonista aqui, narrador protagonista. Quando a gente tem terceira pessoa, a gente tem um narrador observador. Então, já é importante se destacar nesse mapa mental, narrador, primeira pessoa, o nome dele. Lembre-se que na narrativa a gente tem núcleos. Quando você tem uma narrativa curta, como um conto, você tem um protagonista e em torno dele personagens que vão girar e que vão se relacionar com ele. Então, você está lendo, por exemplo, um conto lá do Olhos d'Água, e você tem lá uma personagem, sei lá, o conto Maria. A Maria é a protagonista, né? O conto é em terceira pessoa, ela é aquela
empregada doméstica que está voltando para casa depois de um trabalho exaustivo, carregando lá um osso de pernil que a patroa deu para ela fazer sopa, e uns restos de fruta que ela vai levar para os filhos. Até então é Maria sozinha. De repente ela está no ônibus e ela reencontra o ex-companheiro dela, que é pai de um dos filhos dela. E ali começa um diálogo. Aí a gente tem uma série de coadjuvantes. Cara, anotar isso daí, fazendo um esquema, é interessante. Então, Maria, ex-companheiro, o filho, que não aparece na narrativa, ele é só referido, né? Ela fala dele. Né? Aí a gente tem um desfecho trágico, ela é morta depois, né? O ex-companheiro dela assalta o ônibus e os passageiros acham que ela é cúmplice no assalto e ela acaba sendo linchada. É um conto terrivelmente triste, pesado, tal. Mas, vamos lá. Como é que você vai se lembrar dessas coisas? Gente, qual que é o clímax? Narrativas têm clímax, quase sempre, né? O clímax das narrativas é o linchamento, é a morte da Maria, tal. Então, puxa ali uma seta, o linchamento, uma palavra importante. Lembre-se dessas palavras-chave. Então, a palavra-chave do conto Maria é essa desumanização, né, esse linchamento, essa coisa terrível. Maria, já uma mulher sofrida, a última coisa que ela pensa, né, o filho dela nunca comeu abacaxi. Ela estava levando abacaxi para ele. Então, um conto assim, pesadíssimo, mas tente focar nisso. Olhar para isso. Você está lendo lá Os Ratos, de Onélio Machado, livro novo na FUVEST, Nazianzeno, tal. O que o Nazianzeno sofre? Bom, o Nazianzeno sofre uma desumanização, né? Ele tentando sobreviver no meio daquele monte de gente, tentando conseguir dinheiro para pagar o leite do filho. Os ratos, no final da narrativa, do romance, ele sonha que os ratos estão roendo o dinheiro que ele conseguiu com tanta dificuldade para pagar o leiteiro. O livro se passa num período de 24 horas. Então, o Nazianzeno ali tem vários personagens que auxiliam, entre aspas, o Nazianzeno, porque tem agiota, tem interesseiro, tem de tudo. Anote esses nomes, anote ali embaixo do nome do Nazianzeno, faça um esquema que ajude você a se lembrar quais são as relações. Então, aquele que é amigo, aquele que é um falso amigo, aquele que é um agiota, aquele que é um interesseiro, para que você tenha ali algo que você bata o olho e resolva a sua vida. Tem livros que têm estruturas muito grandes e tal, e dá muito trabalho fazer isso, concordo. Às vezes, um resuminho simples, seja uma saída mais interessante. Me vem à cabeça agora a Ilustre Casa de Ramírez. É um livro que tem uma narrativa principal, narrativa paralela, secundária. Você tem flashback, você tem uma série de questões ali, você tem a história dentro da história. Então, talvez fique um pouco mais difícil, mas dá para fazer. Uma coisa é certa, tente facilitar a sua vida. Lide com o livro de modo a ter segurança na hora de fazer a prova. Porque, gente, entrar na prova sem conhecer os enredos, entrar na prova sem ter compreendido os livros, você está entrando já sabendo que pode ser que apareçam questões que vão fazer você perder pontos preciosos. Você está concorrendo a uma vaga num curso muito concorrido, um curso de concorrência muito alta, você não pode se dar esse luxo, você não pode perder pontos, ainda mais na prova de linguagem. Gente, linguagem é um diferencial. E dentro de linguagem, literatura, é aquele negócio que muita gente negligencia, né? Isso aqui não tem jeito e tal. Vai com aquela cabeça assim, todo mundo deixa pra lá? Então, todo mundo é muita gente, né? Será que os caras que passam deixaram pra lá? Ou leram todos os livros, assistiram a aulas de análise, leram análises, fizeram resumos? Dá uma olhadinha. Hoje, com a internet, é interessante, né? Você tem acesso a entrevistas, e eu sempre presto muita atenção quando sai lá as redações nota 1000 do Enem, primeiros colocados em medicina na USP, na Unicamp. A mídia gosta de entrevistar essas pessoas. Presta atenção, é quase unânime. Pergunto, qual foi a sua estratégia? Eu sempre li muito. Eu gosto de ler livros. Eu li todos os livros. Gente, isso é clássico. Agora veja, você está sabendo que é assim e você vai deixar para lá? É sério? Então, construa esses resumos, faça esses esquemas, vamos para cima que a gente vai conseguir essa aprovação. E conta comigo, conte conosco, estamos aqui para isso, certo? Só lembrando, quer fazer um curso de literatura completão? Literaturacomvade.com.br, completão.
da introdução à literatura contemporânea, aulas de livros de diversos vestibulares, tudo, um conteúdo completo. Vale a pena, hein? E ó, promoção, baratão, aquele que você tem condição de pagar e que vai te ajudar muito, né? Estou ajudando você a conseguir seu objetivo, beleza? Sigamos então, já já a gente segue com mais vídeos e você vai ter sempre um suporte muito legal aqui com a gente, beleza? Obrigado então, um abraço, valeu!